Oi, pessoal, dando sequência às nossas aulas aí sobre o estudo dos gases, então nós vamos falar um pouco sobre as transformações isotérmicas e fazer alguns exercícios. Vamos lá? Então a gente vai começar a falar das transformações gasosas. E a primeira é a transformação isotérmica. Então vamos imaginar a seguinte situação. O gás está num estado 1, cuja temperatura é 300 Kelvin, ele ocupa 6 litros de volume e a pressão dele é de uma atmosfera. Aí ele vai mudar para um estado 2, uma condição 2. Nessa condição, a pressão de uma atmosfera passa para 2, o volume cai para 3 litros e a temperatura não muda, ela é mantida constante, tá? Então, como a temperatura não foi alterada, significa que a transformação ela é isotérmica. Então, iso significa igual, térmica, temperatura. Então, aqui o que mudou? Pressão e volume, tá? Uma coisa importante, ó, a massa do gás, ela não muda. Então, a massa está diretamente relacionada com o número de partículas. Então, se você observar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas representando a molécula do gás. No estado 2, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vê que não mudou o número de partículas, então a massa continuou a mesma. O que foi mudado? A pressão dobrou e o volume caiu pela metade, certo? Então, vamos simular aqui algumas situações para a gente construir um gráfico que represente a transformação isotérmica. Então, veja, ó, aqui no primeiro caso, ó, a pressão era 1 atmosfera, no segundo caso foi para 2, dobrou. O volume era 6, caiu para metade, ó, 3 litros. E a temperatura manteve-se, 300 Kelvin. Numa terceira situação, ó, inicialmente era 1 atmosfera, ela foi para 6. Tá? O volume de 6 litros veio para 1 litro e a temperatura se manteve. Tá? Então, se a gente colocar esses valores num gráfico, vamos colocar aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o volume em litros, aqui no eixo Y eu tenho a pressão em atmosfera. Então, aqui, ó, se o volume são 6 litros, tá aqui, ó, a primeira situação, volume 6 litros, a pressão é 1 atmosfera. Então, tá aqui, ó. Pressão 6, volume 1. Vamos ver uma outra situação. Ó, a pressão 2, volume 3. Então, aqui, ó, volume 3 é a situação 2, tá? E a pressão 2. Então, tá lá no gráfico. A terceira situação. Ó, a pressão é 6, o volume 1. Então, ó, o volume 1 tá aqui no eixo X e a pressão 6 tá aqui. Eu posso calcular vários valores de pressão e volume. Como que eu faço para calcular um valor diferente do que eu estou mostrando aqui? Então, é o seguinte, ó, toda vez que você multiplicar pressão e volume, esse valor vai dar sempre a mesma coisa. Ó. Aqui, ó, 1 vezes 6, então aqui deu 6. 2 vezes 3, 6. Ó, 6 vezes 1, 6. Então, eu posso calcular um P4 e um V4. Então, vamos dizer que você queira que o P4 vai ser, sei lá, 3 atmosferas. 3 atmosferas. Eu sei que a multiplicação tem que dar 6. Então, qual vai ser o volume? 2 litros, tá? Então, você vai colocando esses valores no gráfico, tá? Então, toda vez que você achar um gráfico ali e você perceber que ao multiplicar aí pressão e volume, ele tá dando constante, é porque se trata de uma transformação isotérmica. Então, você pode calcular o valor de pressão e volume que você quiser, tá? Usando esse princípio, que ao multiplicar a pressão e o volume, se for uma transformação isotérmica, esse valor vai dar constante, tá? Então, ó, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que significa isso? Quando você aumenta um, o outro diminui. Então, ó, aumentou a pressão dobrou. O que aconteceu com o volume? O volume caiu pela metade. Então, são inversamente proporcionais. Enquanto um aumenta, o outro diminui, tá?
Olha aqui, ó, do P2 para o P3, ó. A pressão era 2, foi para 6. Então, você multiplicou por 3. O que aconteceu com o volume? Você dividiu por 3. Ele diminuiu de 3 vezes, tá? Matematicamente, a gente representa assim, ó. Multiplicando pressão e volume, isso vai dar constante, ou seja, o valor dessa multiplicação, ele não vai mudar. No nosso exemplo, esse valor é 6, tá? Essa lei, quem estudou isso foram os cientistas chamados Boyle e Mariotti. Então, na matemática, quando a gente tem a multiplicação entre duas grandezas, e essa multiplicação ela é constante, a gente pode representar assim, ó. Aqui, P1 vezes V1 é o que eu chamei lá de estado 1, e P2 vezes V2 é o estado 2. Então, se é constante, significa que ao multiplicar a pressão e o volume do estado 1, ele vai dar o mesmo valor que multiplicando a pressão e o volume do estado 2. Por isso que a gente pode usar essa equação para transformações gasosas que são isotérmicas. Ó, então a gente vai fazer um exercício que ele fala sobre um cilindro com êmbolo móvel. Então, quando você ouvir falar de êmbolo, é só você lembrar da seringa. Ó, o êmbolo é essa parte aqui que a gente empurra e puxa, ó, tá? E o cilindro é essa parte aqui, tá? Então, o êmbolo móvel é esse mecanismo aqui que você pode empurrar, aumentando a pressão, ou quando você puxa, você diminui a pressão, tá? Então, um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, ó, então, se ele falou que a temperatura é constante, nós estamos trabalhando com uma transformação isotérmica. Se quisermos que o volume diminua para 100 ml, 25 ml, aliás, era 100, foi para 25, temos que aplicar que pressão? Então, veja, ó, anote os dados. Volume inicial, pressão inicial, tá? O volume final vai para 25, ele quer a pressão final. Então, lembra, quando a temperatura é constante, trata-se de uma transformação isotérmica, e quando você multiplicar volume e temperatura, tem que dar sempre o mesmo valor. Então, aqui, ó, a multiplicação, ó, 100 vezes 1 dá 100. Aqui, que número vezes 25 vai dar 100? É 4, certo? 4 vezes 25 vai dar 100. Então, se você não conseguir lembrar isso, lembre-se da formulazinha, ó, P1V1 igual a P2V2. Então, você substitui os valores na fórmula. Ó. P1 é a pressão inicial, 1 atm. V1 é o volume inicial, 100. P2 é o que você quer calcular e 25 é o volume final. Então, fazendo as continhas aí, ó, 100 dividido por 25, né? Porque o 25 tá aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai dar 4 atms. Bom, a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Então, assim, ele está no nível da praia, né? Ele vai respirar 1 litro de ar. Então, tá aqui a pessoa feliz, tá? E vai respirar, a pressão ali no nível da praia é 1 atm, e ele vai respirar 1 litro de ar, tá? Aí, ele vai descer 10 metros. Então, o cara tá aqui, ó. Aí, a pressão vai aumentar para 2 atms, porque ele falou que aumenta de 1 atm. Aí, ele vai descer mais 10 metros, então, vai para 20, tá? E a pressão vai para 3 atms. Então, aqui tá o nosso mergulhador. Aí, ele vai descer mais 10 metros, vai chegar em 30, que é o que ele tá querendo saber o que vai acontecer com o volume, tá? Então, quando ele chegar aqui, a pressão vai ser 4 atm e ele quer saber o volume, que era 1 litro, vai para quanto? Então, como ele não está falando que a temperatura varia, então vamos considerar que é uma transformação isotérmica. Então, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais
E aí, você vai substituir aqui na sua formulinha. Ou então você faz outro jeito. Ó. Lembra que quando você multiplica, o valor tem que dar sempre a mesma coisa, né? Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, que número vezes 4 vai dar 1? Então, esse volume tem que ser 1/4, né? 1/4 vezes 4 vai dar 1. Ou, 1/4 de litro, que é 0,25 litros, certo? Ou 250 ml. Então, substituindo ali os valores, ó, P1, V1 igual a P2, que é 4 atm, e o volume final que a gente quer saber. Então, fazendo essa continha aí, ó, esse 4 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai dar 1/4 de litro, ou 0,25 litros. Para você transformar de litro para mililitro, você multiplica por 1000, então 250 mililitros. Espero que estejam aproveitando as aulas sobre estudo dos gases. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deem like e compartilhem com os amigos, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal! Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!